Boa noite a todos. Boa noite, candidato Ibanez. Muito obrigado por comparecer à nossa assembleia, para poder conversar um pouco com os nossos colegas, responder as perguntas da Polícia Civil que afligem atualmente a nossa carreira, a nossa instituição. Obrigado a todos que compareceram. Muitos ainda devem estar chegando, porque o nosso horário de expediente termina às 7h, e muita gente deve estar em deslocamento ainda, vindo para cá. Meu amigo Ibanez, nós já tivemos aqui juntos, aqui no sindicato, numa conversa pessoal. O Wellington, nosso deputado, nosso colega de jornada, né, que nos ajuda tanto na Câmara Legislativa. Obrigado, viu, Wellington, também por comparecer aqui. Ibanez, o senhor está ciente, nós já conversamos a respeito, que a situação que a Polícia Civil vive é uma situação dramática. E apesar de ser desconfortável para nós trazermos em primeiro lugar a primeira questão, né, e o senhor já se colocou para resolver, à disposição para resolver essa situação enquanto governador, é muito triste a gente ter que trazer em primeiro lugar uma questão salarial. Mas, infelizmente, nós estamos enfrentando cerca de 60% de perdas inflacionárias, nós estamos defasados em relação à instituição que sempre nos serviu como referência, em relação às outras carreiras do Distrito Federal e da União. Os delegados de polícia no Brasil todos, eles geralmente ganham de forma semelhante aos auditores fiscais, defensores públicos, procuradores, e aqui nós sempre tivemos como referência a Polícia Federal. Infelizmente, nesse governo, o Hollenberg, apesar de ter estado aqui conosco, prometido manter a paridade, ele quebrou essa paridade histórica com a Polícia Federal, que a Polícia Civil sempre teve, e nós gostaríamos de saber que o senhor expressasse publicamente aqui para a gente quando e como o senhor pretende resolver essa questão salarial da Polícia Civil. Vou pedir para falar de pé, sabe por quê? Porque advogado fala de pé para ser visto, alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Então eu vou ficar daqui do púlpito e vou responder todas as questões, Rafael. Eu tive aqui num primeiro momento com vocês, foi uma conversa muito boa, muito apaziguadora para mim, inclusive. E eu quero dizer que eu sempre tive com as minhas portas abertas dentro da ordem, enquanto presidente da instituição, e todos os que estão aqui, em algum momento, passou pela ordem com vários pleitos. Estivemos juntos naquela luta contra o Ministério Público, estivemos juntos em vários momentos de dificuldade da Polícia Civil do Distrito Federal. Exatamente, esse foi um dos assuntos. Então, eu tenho uma intimidade muito grande com a carreira da Polícia Civil, advoguei para o Sindicato dos Policiais Civis, e sempre lá, inclusive no Conselho Federal, através da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Civil, nós sempre tivemos um relacionamento muito produtivo, um relacionamento de respeito, sem qualquer tipo de atitude que fuja do nosso espírito democrático que vem da advocacia e é comum a todos nós. Então, essa demanda salarial, eu entendo que ela está em primeiro lugar porque ela realmente significa um anseio de toda uma categoria que tem sido desprestigiada pelos últimos governos. Se agora ele é pior um pouco do que os outros, mas ela foi de desprestígio durante os últimos governos. E essa situação, colocar os policiais civis recebendo quase metade do que recebiam antes, nem nessa disparidade enorme no que diz respeito às demais categorias de Estado, ela deixa todos vocês numa situação de cansaço até na prestação do serviço que vocês têm que colocar à comunidade. Então, essa proposta ela vem dentro de um bojo de modificação, de reestruturação de toda a Polícia Civil. Ela vem num bojo, Wellington, de complementação de todos os quadros, sejam eles dos delegados, sejam eles dos peritos, papiloscopistas, agentes, porque nós precisamos voltar a prestar um serviço de qualidade para a nossa sociedade e precisamos também coletar os dados necessários para que a gente possa implementar uma política pública de segurança para o Distrito Federal. Então, eu já me comprometi publicamente com essa pauta salarial
Eu já disse aqui que nós vamos encaminhar, disse aqui e disse no Simpol, que nós vamos encaminhar no primeiro dia de governo e durante o período de transição. Nós vamos preparar essa mensagem e nós vamos conversar com todas as categorias e nós vamos sim pagar, e a equipe econômica que está trabalhando conosco, a partir do André Clemente, que é o nosso auditor e mais com uma base, já está alocando os recursos dentro do orçamento para que seja possível pagar até que a gente consiga resolver a questão junto ao Fundo Constitucional e ao governo federal. Então, isso já está sendo trabalhado e mesmo que tenhamos que tirar recursos de outras fontes, nós vamos complementar esse pagamento. E isso já está em estudo dentro da equipe econômica. Então, eu estou muito tranquilo com isso, dá para fazer e eu preciso reestruturar toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Nós precisamos ter um plano emergencial para reabrir as nossas delegacias, e isso vai ser feito em parceria com os delegados e com os agentes da polícia. Nós precisamos refazer as nossas equipes de atendimento, principalmente no que diz respeito às perícias. Nós sabemos o déficit que existe e o mal que isso vem causando a toda a sociedade, que aguarda por muitas horas para que uma perícia, no caso de um homicídio, ou até mesmo de uma morte, no que a pessoa faleça em casa, está causando. Um acidente de trânsito aqui demora em torno de 6 horas para que você consiga ter o atendimento da perícia, e se tiver 3, 4 no dia, vai demorar bem mais se for caso de morte. Então, nós precisamos reaparelhar todo o nosso sistema e reabrir as nossas delegacias, porque eu tenho andado esses dias pelas cidades e a carência da população é enorme, a insegurança que a população tem é enorme. E eu vou precisar muito do apoio de todos os policiais civis também, porque nós vamos ter que restabelecer o bom relacionamento que deve existir entre todas as forças de segurança, Corpo de Bombeiro Militar também. Então, isso tem que acabar, essa história de ficar jogando as corporações uma contra a outra, para poder gerar um clima de instabilidade e não atender nenhuma nem outra. O que esse governo, com a mentira que ele vem produzindo, tem feito é exatamente isso. Ele pega um problema que existe e acrescenta outro que não existia antes. Então, nós vamos também sentar numa mesa, chamar os representantes dos policiais militares, dos oficiais, do Corpo de Bombeiro Militar, e vamos construir uma proposta de segurança pública para o Distrito Federal, para que a nossa população saia desse abandono e para que a segurança no Distrito Federal volte a ser referência nacional, porque hoje ela não é. Ninguém sabe sequer quais são os dados reais da violência no Distrito Federal, porque ela está amparada numa base totalmente podre. Então, não pode nem se planejar uma segurança pública hoje, porque nós não temos acesso a dados reais. Então, fica aqui o meu compromisso salarial, mas fica mais do que isso, Rafael e todos os colegas, fica o compromisso da reestruturação da nossa segurança pública, porque a sociedade está clamando e clamando forte por isso. Aproveitando até o ensejo, doutor Ibanez, do trato da questão salarial, é importante a gente consignar. Hoje nós estivemos na presidência para tratar da lei orçamentária anual, tendo em vista que a Polícia Civil encaminhou o projeto, né, da polícia, contemplando nosso reajuste. E é uma promessa, inclusive do Hollenberg, por incrível que pareça. A gente não acredita nas promessas dele, mas ele afirmou ao Metrópolis que a gente está magoado com ele, mas que ele vai conceder o nosso reajuste. E o Eric Seba tem dito por aí que garante que isso vai acontecer, mas ninguém acredita nele, né? Contraditoriamente, o Hollenberg, a equipe dele, da Secretaria de Fazenda, cortou no orçamento o orçamento que viabilizasse esse reajuste. Ou seja, com o orçamento encaminhado, nós não poderemos ter reajuste nenhum. E como o presidente da República é do partido dos senhores, né, nós pedimos, aproveitamos o ensejo para pedir aos senhores que interceda por nós, que o governo federal possa rever essa injustiça, que possa inserir essa autorização legislativa, não quer dizer que vai gastar, né, mas que viabilize, inclusive de forma democrática, os outros candidatos, o senhor, inclusive, caso sendo eleito, a cumprir, né, essa promessa de reajustamento salarial que a gente tanto aguarda. Então, eu queria aproveitar para pedir para o senhor... Bom, vai ficar aqui, eu já vou sair nesse momento, daqui eu vou encontrar com o Filipelli, que é da Executiva Nacional e tem um excelente relacionamento com o presidente da República, e também as pessoas que eu tenho lá dentro. O presidente Michel sempre me recebeu muito bem, e eu atendi aqui, enquanto presidente da Ordem, alguns pedidos dele. E nós temos algumas pessoas de muita influência e muita proximidade ao presidente da República.
Então, eu vou trabalhar de forma imediata. Se você tiver os documentos que possam me dar embasamento para formular esse pedido, já fica o meu compromisso aqui, junto com o Hélito e com o deputado Filipelli, para que a gente deixe essa autorização legislativa e depois nós vamos alocar os recursos para poder fazer o pagamento. O orçamento, realmente, eu não consegui entender a mágica do governador, mas ele conseguiu reduzir o orçamento do Distrito Federal, mesmo no momento de retomada do crescimento econômico. Quer dizer, ele aposta no caos. O orçamento que eu li, ele aposta no caos. Ele tem uma redução de quase 2 bilhões de reais, no momento em que a cidade deveria estar apostando no crescimento, porque a cidade está voltando a crescer, e isso é visto em todos os locais. Não é o crescimento que se busca, não, porque ele não incentiva o crescimento e a geração de emprego e renda, muito pelo contrário. Ele faz tudo para que as empresas continuem sem investir no Distrito Federal, mas ele não poderia, e é criminoso o que ele está fazendo, eu acho que ele faz de propósito, para que todos os candidatos se coloquem numa situação de dificuldade em relação ao cumprimento das demandas da sociedade. Nós ficamos muito mais tranquilos e agradecemos muito o apoio do senhor, né, nesse nosso pleito, na revisão dessa questão orçamentária, para evitar que essa injustiça se perdure tanto. Nós gostaríamos de saber também, doutor, e também nessa mesma questão, no final das contas, é um desdobramento de tudo que a gente tem passado, né, em relação à indicação do futuro diretor da Polícia Civil. Nós temos sofrido muito com o Eric Seba. O doutor Eric Seba, recentemente, ontem, falou no jornal que as delegacias estão fechadas por um problema previdenciário. Ninguém entendeu. Né? A coisa mais louca que se pode imaginar. Para defender o governador dele, Rodrigo Hollenberg, né? A relação com o governo é absolutamente normal, ele é o representante do governo, mas as coisas têm limite, perderam limite nesse governo realmente, e nós estamos ansiosos por uma sucessão, que não fique no governo nada que represente a manutenção do governo Hollenberg, né, a manutenção de Eric Seba e o seu grupo na direção da Polícia Civil. E, para tanto, nós gostaríamos de fazer essa indicação por meio de um processo de lista tríplice, é um clamor dos nossos colegas. O senhor pretende atender esse pleito? Esse pleito ele vai ser atendido. Agora, só tem um acréscimo em relação a isso que vocês estão colocando. Vocês vão indicar em lista tríplice, eu vou buscar seguir dentro dessa lista tríplice o mais votado. Eu quero criar regras para isso, bem claras. Agora, o diretor da Polícia Civil também pode ser demitido por vocês. Ele pode ser exonerado pela categoria e pela população quando ele não estiver dando resultados. E aí uma coisa que eu sei fazer é ter autoridade. Não é porque ele vai ser diretor da Polícia Civil ou meu secretário de segurança, porque quem vai comandar sou eu. Então eu vou nomear a partir da lista tríplice. Agora, se ele chegar a um nível de rejeição da categoria ou não cumprir os resultados que a Polícia Civil e o sistema de segurança tiver que alcançar, ele será exonerado. Então, ele vai ser colocado no cargo por vocês, nomeado por mim, mas ele vai dever tanto a vocês quanto à população. Muito bom. Eu gostaria até de colocar uma situação que nós passamos agora nesse governo. Uma assembleia do nosso sindicato, à unanimidade, decidiu pelo pedido de exoneração do nosso diretor-geral. O governador sequer respondeu esse pedido, manteve ele lá, ele foge da categoria, não tem coragem de enfrentar os colegas, nunca reuniu os delegados-chefes da Polícia Civil. Pela primeira vez na história isso aconteceu. Seria a mesma coisa de um governador que não reúne seu secretariado. É incrível. Esse é o tipo de coisa, Rafael, que eu não quero num governo que eu esteja à frente, entendeu? Eu quero os diretores, os dirigentes, os secretários, os administradores, todos eles em sintonia com as suas categorias, em sintonia com a população. Então, quem nomeia é o povo. Eu tenho muito respeito por todas as categorias, sempre soube representá-las, e eu sempre digo o seguinte, eu sou um elemento da sociedade civil, então eu não consigo trabalhar sem ouvir a sociedade civil organizada. Então, no meu governo, vocês dos sindicatos, as associações, vão ter voz ativa, exatamente porque eu quero que vocês estejam engajados nessa política pública que a cidade do Distrito Federal precisa. Eu tenho muita consciência do meu papel enquanto elemento da sociedade civil organizada de trazer credibilidade para um governo que está totalmente em descrédito.
e que nós vamos assumir ele no dia 1º de janeiro, com um compromisso de restabelecer não só na segurança, mas na saúde, na educação, no sistema viário, na geração de emprego e renda, cuidando dos nossos empresários. Tem muita coisa a ser feita. Mas a primeira coisa que precisa ser feita é ouvir. E eu acho que esse é um compromisso que eu posso assumir com todos vocês, que eu não vou estar prometendo nada, eu simplesmente vou estar cumprindo o desígnio da minha vida, que foi sempre receber as pessoas, ouvi-las e tentar dar encaminhamento às demandas. Nesse mesmo espírito, o senhor pretende nomear secretário de segurança, uma pessoa que conheça a segurança pública da cidade, ou importar pessoas alheias à nossa realidade, como aconteceu no governo atual? Bom, eu já firmei esse compromisso de nomear para todos os cargos, seja das secretarias, das administrações, técnicos que conheçam o Distrito Federal. Eu não quero trazer ninguém de fora. Eu acho que nós temos aqui as pessoas mais preparadas desse país, que tiveram a oportunidade de estudar nas melhores escolas do Brasil e do mundo e que conhecem a nossa realidade, a nossa cidade. Mas tem uma coisa a mais nisso, Rafael. Eu estou me dirigindo ao Rafael para o seu presidente, mas eu quero que vocês todos se sintam aqui representados. Fique à vontade, presidente. Eu quero mais do que isso também. Eu quero que essa pessoa que eu nomeei tenha identidade com a pasta que vai assumir, com as pessoas com que ele vai ter que tratar. Eu não consigo imaginar um secretário de segurança que não tenha essa capacidade de interlocução com as categorias e com a população. Se eu perguntar aqui hoje para dizer o nome de 5 secretários desse atual governo, dificilmente alguém que está sentado aqui, eu mesmo não sei. Sinceramente, eu não os conheço. Por quê? Porque não tem interlocução com a sociedade e não representam a sociedade. Então, ele não consegue transmitir qual tipo de política que ele quer realizar. Eu acho também que isso é parte do governador. Como ele também não tem política, ele não sabe o que ele vai fazer, então, para ele, tanto faz em cada aqui como de fora. O senhor é um advogado conhecido em Brasília por ter representado servidores públicos, né? O senhor conhece bem a nossa realidade e conhece também a necessidade que há de interlocução. Hoje nós não temos interlocução nenhuma com o governo. Há mais de 1 ano e meio, esse sindicato não é recebido sequer pelo nosso diretor da Polícia Civil, assim também como o Simpol, Sindiperi, né? O que é lamentável. Nós não temos acesso ao governador também há muito tempo, né? Até porque ele mentiu sucessivamente para a gente e gerou uma condição de estresse que dificilmente uma relação tão esgarçada ela volta a ter um trato saudável. E nós ainda contamos com uma dificuldade muito grande, doutor Ibanez, com o acesso lá no Palácio do Buriti. Hoje o Palácio do Buriti ele tem uma segurança formada por 370 servidores militares. E nós não fazemos parte dessa segurança, dessa convivência com o governo. E nós entendemos que isso gera um distanciamento muito grande da Polícia Civil do governador. Nós temos problema de quadro, né? Nós temos realmente dificuldade em ceder um número grande de servidores, entendemos que isso é um número absurdo, é maior do que o batalhão de São Sebastião, mas nós entendemos que é importantíssimo termos colegas lá dentro do governo, no Palácio do Buriti, né? Responsável pela vida do senhor, pela segurança do Buriti, na inteligência do governo, né? Para que a gente também tenha esse acesso, a gente possa ser ouvido no trato da questão da segurança pública. O que o senhor pensa da Casa Militar? O senhor pensa em reformular esse projeto? Né? Eu não sabia que existia esse número tão grande. A partir dessa candidatura, algumas pessoas que trabalham, que são militares, eles me colocaram esse absurdo, né? Eu acho que um aparato desse, eu nem sei se a presidência da República tem tanta coisa. Eu acho totalmente desnecessário. A motivação que me deram diz que é por conta de uma gratificação, que é paga, é incorporada, tem alguma coisa nesse sentido. Eu acho extremamente desnecessário. Eu sou uma pessoa do povo, eu sou uma pessoa que eu enfrentei as mesmas dificuldades que cada um de vocês. Eu acho que você tem uma segurança mínima para você, para a sua família, para as pessoas que convivem, que estão expostas à maldade. Eu acho que isso é necessário e eu não irei abrir mão disso. Mas eu acho um número muito elevado. Eu acho que isso tem que ser... Eu não conheço a estrutura como funciona, até porque isso trabalha quase que em segredo, né? Então você só vai ter conhecimento da estrutura quando você estiver dentro. Então eu quero reduzir o máximo possível, colocar essas pessoas... Se o problema for a gratificação, vamos criar essa gratificação no atendimento à população, que eu acho que a população merece a mesma segurança que o governante.
Então, eu não tenho esse tipo de problema. O senhor pretende transformar esse órgão num órgão plural, composto também por polícia civil? Aí é o outro membros... lado que eu quero colocar. Primeiro, né, tem que ter a participação da Polícia Civil, porque se eu quero a integração, eu tenho que ter Polícia Civil e Corpo de Bombeiro lá dentro também trabalhando. Mas eu quero um pouco mais do que isso, Rafael. Eu quero criar um órgão, e aqui ele já está quase que criado por vocês, de assessoramento ao governo. Nós vamos colocar isso dentro de uma estrutura separada, ouvindo todas as carreiras de Estado. Procuradores do Distrito Federal, defensores públicos, auditores do Distrito Federal, Polícia Militar, policiais civis, Corpo de Bombeiro, todo o corpo técnico que faz parte dessas carreiras, inclusive que vocês já deram um nome, que é Brasília... De volta ao eixo. De volta ao eixo. Eu quero trazer esse Brasília de volta ao eixo e colocar ao lado, eu não sei se numa secretaria, mas com uma determinada estrutura consultiva, para que todos os projetos sejam analisados por todos vocês. Eu quero vocês perto, na estrutura oficial, requisitando também dentro de uma conversa com os sindicatos, tanto da Polícia Civil quanto dos delegados da Polícia Civil, para que a gente traga para perto essa estrutura e possa ouvir as pessoas, mas eu quero também que os sindicatos indiquem para essa estrutura desse Brasília de volta ao eixo, pessoas que possam ter essa interlocução. E aí nós vamos ter uma sala lá no Palácio do Buriti, onde vocês vão ter a estrutura para reunir, analisar as políticas públicas e dar as suas sugestões. Eu só acredito num governo que seja plural e inclusivo. Então eu tenho toda a intenção e vou fazer isso. Eu quero ouvir todas as categorias do Distrito Federal, até porque elas precisam de respeito, reestruturação, e quem ganha com isso é a população. E ela vai ganhar com isso muito rápido, porque no momento que eu tiver todas as corporações, todos os servidores públicos do meu lado, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande projeto para essa cidade. A última pergunta do sindicato, propriamente dito, né? Posteriormente vamos passar para os colegas fazerem perguntas também para o senhor, né? Mas acredito que já foi até respondida, que é relacionado justamente a essa condição do delegado de polícia, de ser uma carreira de cúpula daqui do Distrito Federal, e juntamente com essas outras carreiras que o senhor já citou desse movimento, todas elas se sentiram muito desprestigiadas nesse governo, foram importados servidores do Senado, da Câmara, né, dos Estados Unidos, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, e enquanto os servidores do Distrito Federal que conhecem a máquina local foram relegados a uma segunda posição, a um segundo escalão, fazendo com que a máquina realmente travasse. E nós queríamos manifestar, e o senhor já tinha dito para a gente, eu fico muito feliz, o senhor já tinha exposto todas essas suas posições para nós na nossa reunião aqui com nossa diretoria, né? E nós ficamos muito felizes naquela ocasião, e eu fico muito feliz, renovo, né, esse sentimento, né, que nós precisamos realmente, candidato, a gente precisa participar dessa gestão. Agora nós estamos tendo, como foi colocado, esse problema com o nosso orçamento. Nós não temos delegados participando da coordenação, um órgão que tem no Distrito Federal, coordenação de gestão do Fundo Constitucional, para a gestão do Fundo Constitucional que foi criado para manter a nossa força. Nós não temos um servidor lá participando, nós não temos servidores na tal da governança, nós não temos servidores participando das decisões políticas relacionadas à segurança pública e mesmo as políticas públicas do Distrito Federal. E o senhor colocando que pretende nos ouvir, né, inclusive indicando pessoas para fazer parte de uma secretaria especial, ou um órgão consultivo, um conselho, não conheço ainda bem essa modulação, nos deixa muito felizes, muito tranquilos. Eu vou passar a palavra para os colegas, para que possam fazer perguntas para o senhor também, que entendam pertinentes, né, para que a gente possa conhecer mais do projeto do senhor. Eu só para finalizar nessa parte, Rafael, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não estou buscando cargo, eu não preciso de cargo na vida, o cargo que Deus me deu foi o de advogado. Esse aí ele já me colocou e eu sei ser advogado. Eu estou vindo para essa candidatura de forma muito tranquila, porque eu não consegui me sentir representado por nenhum desses candidatos que ficaram aí depois que o Frejá saiu da disputa. Eu já tinha uma vontade anterior de ser candidato, o Wellington acompanhou isso muito bem, inclusive botou uma resistência no início braba, com toda razão, eu não tinha conversado com ele, mas eu conheço o jeito dele, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que conversando e vendo os bons anseios, as boas propostas, ele está aí, é um parceiro, está me ajudando nessa caminhada em todos os locais, mas eu quero dizer o seguinte, eu venho para ser diferente, eu não tenho necessidade de cargo, eu quero exatamente fazer aquilo que eu acredito.
Assim como eu fui para a ordem para fazer o que eu acredito e fiz bem feito, eu estou indo agora para o governo para fazer bem feito e deixar a minha marca no governo do Distrito Federal, que é a marca do diálogo, da seriedade, do compromisso e da firmeza. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essas características. E eu vou trazer para dentro do governo exatamente essas características com a certeza, eu não tenho esperança não, com a certeza de que isso vai dar certo. Todo grande advogado monta uma grande banca, né? E o senhor não podia ter arrumado um advogado melhor para a sua banca, viu? Passar aqui para o Paulinho. Doutor Ibanez, boa noite, né? Nosso deputado Wellington. É importante sempre receber o Wellington aqui, que nós vamos dar o nosso testemunho do trabalho que você sempre teve conosco, de nos atender em todos os momentos na Câmara Legislativa, inclusive batendo de frente em muitas oportunidades com o governador. Então, de público, nós queremos agradecer tudo que você fez por nós e isso você sempre é muito bem recebido aqui conosco. Ibanez, nós já participamos aqui da nossa reuniãozinha e algumas coisas que é importante nós esclarecermos até a nível de informação maior, né? Primeiro, até uma cobrança, né? Porque quando nós falamos aqui da paridade, o Ibanez, com tanta convicção, quando acabou a nossa primeira reunião aqui da diretoria, eu falei com ele, olha, você tem que marcar a data, inclusive, que vai começar a vigência da nossa paridade, né? Que é importante que seja esclarecido, não só levar a mensagem, mas tentar batalhar para a partir de quando que vai ser. E eu vou cobrar dele, porque ele me garantiu que no dia que ele assinar essa mensagem, ele vai me dar o blanco dele para mim. Então eu estou esperando. Ele vai guardar ela como recordação e depois que ele receber a primeira, ele me compra outra e devolve. Está vendo? Ó, já está mudando o discurso. Bom, isso é apenas uma brincadeira, mas tamanha firmeza que você falou, foi uma força de expressão, com tanta convicção que você estava com referência a essa mensagem. E segundo, com referência à lista tríplice, Ibanez, nós achamos curioso, como o Rafael, nosso presidente, falou, foi tão grande e o momento estava tão angustiante para todos nós, que além de nós pedirmos a exoneração do diretor-geral, e foi indicado por nós, pedimos a exoneração dele, ele não aceitando, o governador não aceitou, foi tão chato que nós fomos obrigados a todos os policiais, delegados, agentes, peritos, fizeram por escrito o pedido de exoneração. Todos pediram exoneração da polícia, para você ver aonde que nós chegamos e o desespero que estavam os policiais. Não sei se você sabe desse dado. Foi um pedido de exoneração. Cada um fez o seu pedido e foi entregue na direção-geral em razão justamente dessas obediências. Esse é o segundo dado. E o terceiro do gabinete militar, Ibanez, eu acho que realmente você já tinha conversado conosco, que é muito importante essa integração. Ninguém é contra a PM, ninguém está falando sobre isso. Nós queremos ter também uma participação integrada. Nós queremos que todos possamos ser ouvidos, porque nós só somos ouvidos através do diretor-geral. E a PM, força da lei, ela tem outras aberturas. Além de ser o comandante-geral, tem o gabinete militar. Então, uma experiência que tivemos aqui, na época do nosso saudoso Roriz, nosso querido amigo Roriz, ele criou, já que tinha essa dificuldade, uma assessoria especial da Polícia Civil. Ataquei a doutora Débora, inclusive, que foi dentro do gabinete do governador, nós tínhamos uma assessoria... Quer dizer que a Débora foi minha professora de direito penal lá no CEUB, tá? Então, eu acho que foi apenas uma referência, talvez até um embrião de uma ideia, né, na época do Roriz, e foi muito bem aceito, porque o Roriz sempre chamava a Débora e ela era porta-voz do nosso interesse. Então, foi apenas um embrião dentro daquela colocação que você está fazendo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ibanez, meu amigo de muito tempo, de muita caminhada. O Wellington é um outro parceiro também que a gente tem que reconhecer. E aonde eu tenho oportunidade de falar nas delegacias, todo mundo sabe que eu trabalho com o deputado Raimundo Ribeiro, tenho pedido voto por Raimundo Ribeiro, mas nas delegacias eu não perco a oportunidade de falar também do trabalho que o Wellington faz, porque durante esse tempo todo nós acompanhamos a luta dele dentro da Câmara, e em momento nenhum ele abriu mão de defender os policiais, hora nenhuma, muitas vezes confrontando com o governo, batendo de frente, tomando prejuízos políticos, mas sempre vestindo a camisa da Polícia Civil. Doutor Ibanez, eu queria lhe fazer na realidade é um pedido, aproveitando até uma ideia de um delegado que apresentou para a gente ontem, o doutor John Kennedy, lá de Sobradinho.
e agora me veio na memória o pedido dele. No governo Agnello, nós tivemos um momento de greve, um momento de confronto com o governo, e o governo, para punir a polícia, tirou a vistoria que era feita nos veículos que vinham de outros estados para a polícia, para o Distrito Federal. A transferência obrigatória que é feita do veículo de outro estado para o Distrito Federal. Todos passavam pela Polícia Civil, que certificavam da lisura daquele veículo. E não era uma simples vistoria comum, um olhar supérfluo, como infelizmente hoje está acontecendo, e quem trabalha aqui na área de furto de veículos sabe disso, que vários carros já foram encontrados, carro roubado, adulterado em outros estados, passaram pela vistoria do Detran e estão rodando, e as pessoas tendo prejuízo, que quando a polícia apreende, a pessoa tem o perdimento do bem. Então o Estado está falhando nesse ponto. O que nós gostaríamos de pedir realmente é que volte essa vistoria para a Polícia Civil, porque também era uma fonte de recursos que nós tínhamos para o fundo de reequipamento da Polícia Civil. Então todos os carros que vinham de outros estados passavam pela vistoria da Polícia Civil e aí eram colocados para o Detran fazer a transferência. Nós não queremos fazer transferência de veículo. Isso é atribuição do Detran, do órgão de trânsito. Nós só queremos que evitar o que está acontecendo hoje, e cada vez está acontecendo mais, de carros serem emplacados no Distrito Federal, carros que não poderiam ser emplacados, carros que são produto de furto, de fraudes e outras coisas mais. Então nós gostaríamos que voltasse a Polícia Civil ter esse serviço, porque também é uma fonte de renda e que faz muita falta no caixa da Polícia Civil. Segundo a informação que eu tive dos órgãos da Polícia Civil, no último ano, fizeram um levantamento, nós perdemos mais de 4 milhões e pouco, que era um dinheiro que era um fundo da Polícia Civil, como o bombeiro tem o seu fundo, a Polícia Civil também, a PM também tem o seu fundo, das suas taxas próprias, e é uma arrecadação que está fazendo falta, que só nos sobrou hoje a carteira de identidade, né, Ué? Mas era isso. Todo eu agradeço. Isso aqui realmente é uma amizade muito antiga, né? Não dá muito para falar muito, não, porque... Mas eu acho que tem como ser reanalisado isso, e agora eu descobri porque que lá no escritório tem tanto processo de perdimento de veículo por furto. Sabia desse dado, porque eu pensei que era feito por eles, mas que era, como era de outro estado, era imediatamente comunicado ao Distrito Federal qualquer carro que ingressava que vinha de outra unidade da federação. Foi até um questionamento que eu fiz em vários processos, né? Eu pensei que havia uma integração na informação que vocês da polícia tinham colocado para lá para poder aliviar a carga de trabalho, mas pelo que eu estou sabendo não foi dessa maneira. E eu tenho, pelo menos, um caso, inclusive, de uma esposa de um desembargador que comprou um carro, passou pelo Detran, ele fez o pagamento para a pessoa e o veículo foi apreendido pela polícia. E eu consegui um liminar para que ele mantivesse a posse, mas até hoje ele não conseguiu vender o veículo ainda, e aí ele está lá com o carro guardado dentro da garagem como depositário fiel. Então é uma situação realmente gravíssima, principalmente porque Brasília ela é uma região bastante central. Toda essa turma da bandidagem tem como chegar aqui, tem muito acesso para utilizar e fazer a venda desses veículos. Então é uma situação que realmente precisa ser analisada, porque é uma questão de segurança pública. Brasília não pode servir como depósito de carros roubados. Isso é um absurdo. Eu passei a vida acompanhando isso aqui, eu nunca tive problema, não. Eu passei a vida toda e era feito bem rápido na CPE, em qualquer lugar. Eu conhecia esse sistema funcionando bem. Não vejo motivo pelo qual. Eu acho que primeiro nós temos que fazer uma análise. A estrutura da Polícia Civil ela hoje está muito debilitada, até diz respeito a pessoal. E eu acho que nós temos realmente que fazer uma análise de como é que nós podemos trabalhar. Até porque eu entendo que essa taxa, como sendo de responsabilidade, mesmo que o serviço seja do Detran, mas a taxa tem que vir para a Polícia Civil, que ela é quem faz a fiscalização. Então, eu entendo que tem que ter uma comunicação dentro dos dois órgãos, porque eles lá só poderiam verificar e dar a liberação depois que tivesse a liberação suas. E aí eu trabalho com um projeto que vocês vão conhecer, programa de governo, que é um programa de horizontalização das informações. Então, todos
todos os órgãos de governo, ele vai ter as informações compartilhadas. E nesse caso de segurança, e aí é uma questão de segurança, a Polícia Civil tem que ser imediatamente, não só a Polícia Civil, mas também temos que ter convênio com a Polícia Rodoviária Federal e com todos os órgãos de segurança. Ibanez, o senhor é o nosso foco aqui hoje na reunião, mas queremos agradecer muito a presença do Wellington. E se eu permitir, a gente passar a palavra para ele, ele disse que tem um compromisso apenas para ele... Para pedir o voto dele aqui eu já vou pedir, tá? Mas eu vi o Wellington, é sempre maravilhoso, eu já vou ouvir o Wellington pela quarta vez. Mas o Lécio parece que quer fazer uma pergunta enquanto eu estiver presente, então o Lécio é um amigo. Obrigado, doutor Wellington. Eu agradeço a Vossa Excelência permanecer aqui, porque eu queria muito, como o senhor é um guerreiro, defende a categoria, veste a camisa, é muito importante que eu gostaria de colocar na presença de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor Ibanez, não é uma sustentação oral, mas muito me alegrou em ver logo no debate, né, essa questão do senhor ser um jurista, um profissional do direito, um homem que vai para o debate, usa a argumentação, e nós sabemos que no direito vence quem convence, na melhor argumentação, dentro do espírito republicano. E a minha colocação hoje, Excelência, ela não é apenas o que diz respeito à categoria de delegados, mas de toda a Polícia Civil, né? E o senhor disse muito a questão da integração, que é fundamental entre as forças de segurança pública. E eu estou de costas, estou achando ruim eu estar de costas para o senhor. Acho desesperado. Então, o que ocorre? No ano de 2010, e se eu falar alguma coisa que o senhor discorde, eu vou fazer de uma forma mais respeitosa, o senhor pode falar depois para o doutor Marlúcio. Quem é esse Laércio? O doutor Marlúcio vai falar para Vossa Excelência, né? No ano de 2010, nós tivemos uma situação jurídica muito complicada no Distrito Federal. À época eu estava na 5ª DP, que é a Delegacia Central da capital, onde um estagiário do STJ foi humilhado por ninguém menos que o presidente do STJ à época. Repercutiu no Brasil inteiro, quando estava na fila do banco. E esse estagiário, juntamente com o advogado, ao exercer seu direito, foi até a 5ª DP, chegou à 5ª DP, à época eu estava na 5ª DP, eu era o chefe da unidade, que foi o Dr. Kleber que me indicou para lá, mas na época o diretor era o Dr. Cardoso. Com certeza, 2 bons. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um representante da OAB, um advogado, que garante direitos e garantias fundamentais, e que é fundamental para o Estado Democrático de Direito. E existem muitas coisas que eu sei que a OAB defende. Eu sei que o senhor, como profissional que é, garantista dos direitos fundamentais, vai entender o que eu estou falando. Naquele momento, o estagiário procurou o apoio do Estado. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. Era um delegado de polícia, um advogado e uma pessoa que se sentiu ofendida. Nós recebemos essa pessoa, ela sentou, consignei a presença do advogado, de forma muito respeitosa. A gente faz questão de ter o advogado, porque muitas vezes acha que o advogado é inimigo. Não é. Às vezes pode ser um ex-adverso em qualquer causa, em qualquer contenda. E encaminhamos isso para o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi chegar no Supremo tão rápido, Excelência, um trabalho da Polícia Civil. E eu liguei para o diretor, falei, diretor, a situação é essa. Total autonomia, faça. E por que eu estou contando esse caso? Porque o delegado, Excelência, é o primeiro garantidor dos direitos, das garantias fundamentais de qualquer cidadão. É o delegado de polícia, é o primeiro juiz da causa, com todo respeito. Depois, pelos canais competentes, se houver a discórdia, sim, no judiciário, etc, etc. Né? E hoje, o que está ocorrendo? As pessoas estão invadindo competência. Estão invadindo prerrogativas e atribuições conferidas constitucionalmente na Carta Magna. E o senhor disse na integração. E eu respeito a Polícia Militar do Distrito Federal, respeito a Polícia Militar, que fica consignado isso. Ela é parceira.
Quando eu estava no Paranoá, que é uma faixa de Gaza, no Itapuã, mais especificamente, o camburão da 6ª DP foi cercado para tirar um preso do cubículo. Cercado pela comunidade lá, um traficante. Nós não tínhamos condição de pedir a DOE nada. Eu liguei para o comandante do 20º Batalhão, Tenente-Coronel Sarmento, falei, coronel, a situação é essa. 5 viaturas. 5 viaturas da PM para auxiliar a Polícia Civil. É isso que nós queremos. Mas eu preciso defender as prerrogativas institucionais e constitucionais. E hoje o que acontece? Hoje a Polícia Militar está lavrando termo circunstanciado. Termo circunstanciado. O advento da Lei 9.099 de 95, ela vinha pretendendo isso há muito tempo, e quem está falando aqui não é só o Laércio, Excelência, é o plenário do Supremo Tribunal Federal, numa DIN proposta pelo Conselho Federal da OAB. E isso foi julgado, com trânsito em julgado, e disse que era inconstitucional, que não podia, uma ação do Paraná. Depois, em 2012, o ministro Fux também analisou a questão e citou esse precedente, que era um caso da Amazonas, manteve. E atualmente a ADEPOL Brasil tem uma ação que está parada por determinação do ministro Fachin no Supremo. Então, desculpa a explanação, mas o senhor, como jurista, eu tinha necessidade de passar isso, que o senhor é um candidato que entende do direito, entende da lei, e que o cidadão precisa dessa garantia. Hoje até o Detran, Excelência, mas a gente ainda poderia questionar, poderia até questionar a figura da autoridade 99 e ver o que os juristas falam. Mas o Supremo já decidiu. Enquanto não mudar o posicionamento do Supremo, é o que prevalece. E a gente vê o TJ endossando. E começou-se assim. Não, a gente pega, manda o termo circunstanciado, passa para a delegacia, a gente olha, manda e volta para o judiciário. Segunda-feira agora, o corregedor, desembargador Ulloa, falou que não precisa mandar para a delegacia mais, é direto. Excelência, isso viola direitos e garantias. É a mesma coisa, Excelência, de eu chegar e falar assim, não, eu sou bacharel, quero fazer o papel do juiz, do promotor, até do advogado. Não pode. Faça o exame de ordem, se inscreva na ordem, aí sim você é advogado. Antes você não é, você é um bacharel. Então a competência, e eu fico muito à vontade, não é de quem quer, é de quem a lei atribui competência, no sentido jurídico. E aí eu pergunto, Excelência, o senhor pode fazer isso com a caneta? Porque eu tenho certeza que se o chefe do executivo falasse, comandante-geral da PM, pare com isso, estava resolvido. Estava resolvido. E o Ministério Público, data máxima vênia, Excelência, porque isso está sendo gravado, e eu não tenho nada contra o Ministério Público, está endossando isso. O que, a priori, é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. Então, minha pergunta é, desculpa o tempo, mas é porque isso aflige toda a categoria e mais. Eu vi estados dizerem que isso poderia, doutor, sabe por quê? Porque é muito longe, a delegacia é mais próxima, só tem a polícia militar. Então vamos fazer o seguinte, doutor, vamos pegar a Constituição e rasgar. E eu tenho certeza que jamais concordaria com uma atitude dessa. O que precisa é de investimento, o que precisa é de fortalecer as prerrogativas. Então a pergunta é, Vossa Excelência, no dia 1º de janeiro, vai ter a possibilidade de conversar, integrar. Qual o seu posicionamento sobre a lavatura? Primeira coisa, quando eu falo em integração, eu falei integração, cada um no seu devido lugar. Polícia ostensiva é uma coisa, polícia judiciária é outra, investigação tem que ser feita em conjunto, respeitando os limites constitucionais. Eu também não podemos pensar na polícia militar como aquela polícia do passado que se via só para ficar na rua, prendendo marginal e baixando por rede. Hoje existe um grau de investidura dentro da polícia militar, existem cursos, existem especializações, nós temos que utilizar isso em favor da sociedade. Agora, tudo dentro dos seus limites. Por que o judiciário vem aceitando isso de forma ilegal e inconstitucional? Porque as delegacias estão fechadas, porque a Polícia Civil não dá conta de realizar o serviço, porque não tem estrutura, não tem pessoal. Então, o que o judiciário faz? Ele vai se omitir? Não tem procuração para defender o judiciário, não. Muito menos o Ministério Público. Mas quando você chega, crime com hora marcada, só pode ser de meio-dia às 19. Aí você vai pegar a força policial que prende o cidadão e tem que levar ele para uma delegacia que está a 50 quilômetros.
Quem é que vai sofrer mais? É a população ou vai ficar essa briga entre as polícias? Quando eu trato de integração, eu trato de integração dentro da lei. E eu vou promover integração dentro da lei. E nós vamos compartilhar com a Polícia Militar e nós vamos criar um modelo em que tiver que acontecer, o ideal é que não aconteça, porque o que acontece quando você faz um termo circunstanciado lavrado nas coxas? Mal feito. Aquele bandido ele vai para a justiça e depois ele vai ser absolvido, porque não houve a investigação, não houve a coleta correta de provas, não aconteceu a perícia que deveria ter sido. Então, muito da investigação é perdida. E aí eu falo que advogados é exatamente esse termo lavrado sem as devidas condições. Quando eu trato de integração, trato de ofender direitos ou ofender decisões, como é o caso dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos ter que sentar com as corporações e nós vamos ver o que é melhor para a população. E aí nós vamos desenvolver o próprio Poder Judiciário. Porque eu tenho certeza que o desembargador olhou, que é uma pessoa que eu conheço muito, camarada daqui de Unai, um mineiro da melhor qualidade, que veio do Ministério Público, um homem honrado, ele não faria uma coisa dessa se não fosse uma necessidade momentânea. Eu acho que nós reestruturarmos a nossa Polícia Civil, tivermos todas as nossas delegacias abertas 24 horas, tivermos o nosso efetivo plenamente funcionando, com toda a inteligência da Polícia Civil funcionando em favor da sociedade, isso vai ser desnecessário. E também não acredito que o policial militar queira lavrar esse termo, não. Ele está fazendo exatamente pelo seguinte, ele prende um cidadão no Lago Norte, às 11 horas da noite, ele tem que sair com ele do Lago Norte para levar no Paranoá, que é a delegacia mais próxima. Ele no Lago Sul tem que levar para Paranoá. Então a culpa toda é do governo. A culpa toda é dessa ausência de governo no Distrito Federal. E aí, para completar isso tudo, ele incentiva as corporações a entrarem em atrito. Esse aí, para mim, o termo circunstanciado, como a gente diz lá no Nordeste, Wellington, esse é o bode na sala que ele colocou para poder criar o tumulto entre as corporações que devem prestar segurança pública. Então, esse, para mim, é o menor problema que tem. O grande problema que nós temos é que, com termo circunstanciado, sem termo circunstanciado, o que nós temos hoje é a população do Distrito Federal com o maior sentimento de insegurança de todos os tempos. Segurança pública é o segundo problema dessa sociedade que nós vivemos, que está arrasada. Em primeiro lugar está a saúde, em segundo está a segurança pública. Então você pode ficar tranquilo, Laerte. Nós vamos resolver o problema do termo circunstanciado, como nós vamos resolver o problema da segurança pública do Distrito Federal. E tudo dentro da legalidade. Eu não vou trabalhar com ilegalidade. Então, os seus pleitos, que mude a Constituição, eu acho que o Detran mudou, não deveria ter mudado, quando ele alterou e colocou órgão auxiliar de segurança pública, Detran nunca deveria ser órgão auxiliar de segurança pública. Quando o Detran recebe toda a arrecadação das multas para fazer um investimento interno que não para a sociedade, e eu já encaminhei a alguns parlamentares estudo para que essas multas sirvam também para a sociedade, principalmente também sem fala. Gosta de falar muito como é um problema. Para que essas multas sirvam, por exemplo, e aí é o projeto que eu coloquei para ser analisado, para reaparelhar os nossos hospitais de trauma, para que seja investido nas cirurgias das pessoas que vêm dos acidentes que ocorrem nas ruas. Tem muita coisa que pode ser feita através do Detran para o bem da sociedade, e não só a indústria da multa para manter todos com excelentes carros, todos parecendo verdadeiros robocops na rua, e é o que nós temos visto em relação ao DR e Detran. Eu acho que eles têm como prestam um grande serviço à sociedade, mas eles podem prestar um serviço muito maior à comunidade do Distrito Federal se a gente trabalhar de forma integrada. Se trabalharmos de forma integrada, porque o que a população quer é resultados. E ela hoje não vê resultados nem numa coisa, nem em outra. Então estamos vivendo nem no Detran, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar, e só quem se dá mal com isso tudo é a nossa sociedade.
senhores, eu vou me despedir muito rapidamente. Mas quando o Laércio fala isso, é porque vai além do termo circunstanciado. A PM está deixando de fazer a parte dela para tentar fazer da Polícia Civil. Não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ou está deixando de fazer o policiamento preventivo, que é extremamente importante, para querer investigar. E o papel investigativo é da Polícia Civil, ela é competente para isso. E aí não adianta, por mais que falte policiais civis, não serão os policiais militares que vão fazer isso. Até porque não estão preparados para isso. E nós sabemos as lambanças que estão sendo feitas. Teve o caso no Guará, estavam achando que era um roubo, né? E a bem da verdade era um homicídio. Vocês lembram bem desse caso? Então não estão preparados. Mas eu tenho certeza que o nosso governador vai ter a sensibilidade, essa sua preocupação é de todos nós. Isso é algo muito mais grave do que se imagina. Entendo que o governo tem sim responsabilidade nisso. Agora, nós, policiais civis, precisamos ser respeitados nas suas atribuições. E disso nós não abriremos mão. Seja qual preço a gente tenha que pagar. Agora, o mais importante, governador, o senhor sabe disso, essa é uma categoria reconhecidamente pela sua união. Temos certeza absoluta que ela tem a sensibilidade para escolher o melhor candidato. Acho sim que o Ibanez é o melhor candidato. E ele disse aqui, tivemos as nossas diferenças no passado, sentamos e eu resolvi apoiar o Ibanez por conta do compromisso que ele começou fazendo, inclusive com a gente. Primeira categoria que nós viemos foi aqui no Sindicato dos Delegados, vocês lembram bem disso. Foi a segunda não, foi a primeira que nós sentamos. Exatamente com o compromisso de reestruturar nossa carreira, nossa instituição, começando pela paridade. Isso fez com que eu tivesse o estímulo hoje de pedir voto para ele onde a gente vai. E a gente tem feito isso em muitas categorias, porque hoje eu acredito nele, viu, Laércio? E pode ter certeza absoluta também, Vanessa, você vai ter aqui uma categoria que vai honrar. Aqui tem homens e mulheres preparados, se você quiser usar em qualquer secretaria, porque vários deles aqui, inclusive já foram secretários de Estado. Pessoas preparadas para honrar o seu governo, para honrar o nosso governo. O que tem que fazer é tudo diferente do que fez esse governador. Desrespeitou, humilhou e ao final quem perdeu foi ele. Porque quem perdeu, a bem da verdade, quem acabou sofrendo foi a população. Então a gente espera, tenho certeza absoluta que você vai ser eleito nosso governador, nós vamos governar junto e essa instituição aqui está pronta para servir, além do seu governo, bem a população. Então a gente agradece, Rafael, muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Como o Ibanez disse, hoje nós já tivemos umas 4 reuniões juntos, estamos quase casados, estamos trabalhando juntos. Mas a gente fica muito feliz porque sabemos que é para o bem de Brasília. Então, muito obrigado a todos. Desculpa, mas nós estamos com outras reuniões. Eu tenho que ir lá pedir voto para o meu governador. Wellington, muito obrigado. Né? Vamos liberar aqui o nosso deputado que teve a consideração de estar aqui conosco. Mais algum colega quer fazer alguma pergunta para o doutor Ibanez ou posso passar para ele para as considerações finais? Doutor, queria passar para o senhor encerrar, falar algo que não foi perguntado, que não foi instado por nós, mas que seja interessante de sabermos a respeito dos seus projetos para Brasília, para a segurança pública do Distrito Federal, e agradecer a presença, agradecer a consideração conosco, de estar aqui. O vídeo nós vamos colocar na nossa rede interna e também à disposição do senhor, caso o senhor queira. Tá ok? Muito obrigado. Bom, Rafael, primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo SINDEP, a oportunidade de conhecer as demandas das categorias, tanto aqui quanto dos agentes de polícia civil e de todos os colegas das outras áreas que compõem esse excelente quadro de servidores que o governo do Distrito Federal tem e que desprezou ao longo desse período todo. Nós temos um grande projeto, um grande programa de governo que envolve a participação de todos vocês e daqueles que chegarem através do concurso público, para que a gente possa dar à nossa população do Distrito Federal a segurança que ela merece. Nós estamos construindo isso em parceria com vocês, nós deixamos bem claro que nós vamos reabrir as delegacias de acordo às indicações e de acordo às colocações que forem feitas pelos sindicatos, verificando as equipes mínimas, criando a gratificação para aqueles que
que queiram trabalhar durante o seu período de descanso, que nós sabemos que existe uma escala, de modo que com as equipes formadas a gente possa reabrir as nossas delegacias até que o concurso público seja efetivado e que possamos chamar toda a população, todos aqueles concursados. E eu preciso muito do envolvimento das categorias, porque nós precisamos melhorar o nosso fundo constitucional, sensibilizar todos os parlamentares, não só os do Distrito Federal, mas todos os parlamentares da importância de se ter uma segurança pública de qualidade no Distrito Federal. E isso só se faz com o envolvimento das categorias da sociedade civil organizada. Então nós temos que partir para dentro do Congresso e nós temos que dizer que a capital da República não pode ser alvo da criminalidade como vem ocorrendo nos últimos tempos. Então esse abandono está transformando a capital da República num centro de criminalidade. E isso nós vamos fazer em parceria com os sindicatos, com vocês, policiais. E eu tenho certeza que não vai faltar dinheiro para isso, porque dinheiro em Brasília nunca faltou em época nenhuma. O que falta no Distrito Federal é uma gestão pública de qualidade que envolva todos os servidores públicos e que direcione à população todos esses serviços públicos. Eu me sinto preparado para ser o próximo governador do Distrito Federal. Eu tenho convicção de que conheço não só a legislação, como eu conheço as pessoas, e eu tenho uma capacidade de diálogo que está acima do comum. Graças a Deus me deu esse dom, que é o da comunicação, do diálogo com todas as categorias e com todas as pessoas. Então eu tenho certeza, e muitos dizem, Ibanez, você é desconhecido. Eu prefiro ser desconhecido da grande maioria, mas ser conhecido de um grupo muito forte do Distrito Federal por sempre ter feito o bem. E eu digo para vocês, 40 dias de campanha, com o envolvimento de todos, dá para você transformar um desconhecido em um governador. Até porque todas as pesquisas que saíram até o momento colocam que 70% dos eleitores do Distrito Federal ainda não escolheu seu candidato, mesmo diante de nomes tão conhecidos como são os meus adversários. Então chegou a hora do novo, mas tem que ser um novo com competência, com diálogo, e nós vamos conseguir mostrar isso ao longo da nossa campanha, Rafael. Nós já saímos de um patamar quase zerado e estamos atingindo já um patamar que é considerável para uma semana de campanha. E eu tenho certeza agora que com a abertura que nós vamos ter nos programas de televisão, com o trabalho que está sendo feito nas cidades e com as parcerias que nós temos desenvolvendo isso, como é o caso do deputado Raimundo Ribeiro, deputado Wellington Luiz e várias outras pessoas que têm representatividade no Distrito Federal, deputado federal Filipelli, e todos os outros. Nós temos hoje quase 220 candidatos a deputado distrital que estão levando o nosso nome em todas as cidades do Distrito Federal. Então eu estou tranquilo nessa campanha, eu venho para fazer em todas as áreas, mas nós temos uma prioridade. Em primeiro lugar, saúde, segurança, educação, mobilidade urbana, geração de emprego e renda. Sem esse eixo, nós não vamos conseguir fazer Brasília decolar. Brasília precisa novamente decolar. Nós temos que dar aos nossos filhos, e eu tenho 2 e um que vai nascer agora em dezembro, o direito de sonhar novamente com uma cidade de excelência de serviço. Para quem tem aqui tem alguns aposentados, algumas pessoas que chegaram aqui há mais tempo, não são inativos, Paulo, são aposentados ou pensionistas. Nós temos ainda, e eu que sou mais jovem, tenho 47 anos de idade, sou nascido aqui no Distrito Federal, uma memória de uma cidade que funcionava e que vendia esperança. Então é essa esperança que eu quero devolver para a nossa sociedade, é com essa determinação que eu quero governar o Distrito Federal. E vocês podem ter certeza, eu não estou aqui para prometer nada, porque eu não estou atrás de cargo. Eu estou atrás de uma solução para a cidade que eu amo. E eu tenho certeza que a solução não está com esses outros nomes que se colocaram na disputa. Porque todos eles, em algum momento, já passaram pela administração e deixaram esse legado que nós temos hoje de abandono da nossa cidade. Então a proposta é essa, ela está bem clara. Nós temos um plano de governo registrado, mas como eu deixei bem claro para os sindicatos, eu fiz questão de reafirmar isso, esse é um plano que está em construção e que vai ser gestado com a participação de toda a sociedade civil. Eu apresentei um plano de governo com muitos estudos, inclusive da área econômica, o que pode, o que não pode, e nós estamos prometendo tudo com muita responsabilidade. Então, quando o governador e outros questionam de onde virão os recursos, certamente não vão aparecer da incompetência de uma gestão que só tem gerado desesperança no Distrito Federal.
Eu estou em paz com a minha alma, estou em paz com o meu coração e vou até o último dia dessa campanha, dia 7 de outubro, feliz e trabalhando com todos vocês. Muito obrigado pela noite. Nós agradecemos mais uma vez. Porque candidato que não pede voto não faz um discurso maravilhoso, mas não olha na Câmara, não olha para todo mundo e não pede o voto. Então fica aqui a todos vocês o pedido não para que o sindicato ou a associação declare voto, mas que os seus filiados, para que as pessoas que estão nessa categoria, para os agentes da Polícia Civil, para todas as categorias que envolvem as forças de segurança, que votem no dia 7 nessa proposta do Novo, que votem no 15 de Ibanez Rocha. Agradecemos mais uma vez. Declaro encerrada a nossa Assembleia. Muito obrigado, doutor Ibanez.